ou então pelo nosso blog, é o seguinte. Quem mandou foi o Josivaldo, ele é de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E ele diz o seguinte, em Eclesiastes diz, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Ele diz o espírito, não o sopro de vida. Se nós falamos aí que quando Deus criou Adão e Eva, ele deu o fôlego de vida, o sopro de vida. Agora, nesse texto está falando sobre o espírito. Então, como é que fica isso? Quer dizer que quando nós morremos, o espírito aí que a gente conhece, pode estar vagando ou está indo para o céu, é isso? Esse texto aí do nosso querido telespectador é Eclesiastes 12, verso 7. Aqui diz o seguinte, e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Se nós interpretarmos o termo espírito como se referindo a uma entidade imaterial que sobrevive fora do corpo, nós vamos ter um problema aqui teológico. Aqui afirma que o espírito volta para Deus, ou seja, o espírito de todo ser humano, não é? Então, se o espírito aqui for uma entidade consciente, então até o espírito do mal vai para o céu. Porque aqui diz o seguinte, que o pó volta à terra por ocasião da morte, o corpo, e o espírito volta para Deus, ou seja, é o espírito tanto do bom quanto do mal. Então, tanto o bom quanto o mal vão para o céu, desfrutar das alegrias do céu. Então, o texto não pode estar falando disso. Quando nós analisarmos o termo espírito na Bíblia, nós temos que nos desfazermos das nossas compreensões gregas. Enquanto que para o grego, para a cultura grega, espírito é uma entidade imaterial que sobrevive fora da matéria, na Bíblia, o termo espírito, entre as muitas traduções que possuem para o termo, ele se refere especificamente ao fôlego de vida, de acordo com Gênesis 2, verso 7. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte, que quando a pessoa morre, o corpo volta para a terra e o seu espírito, seu fôlego de vida, volta para Deus. Este princípio vital que Deus vai devolver na ressurreição. Esse espírito não pode ser uma entidade consciente, porque se fosse, até mesmo os ímpios de forma consciente estariam próximos a Deus, desfrutando das alegrias do céu. Então, realmente, esse texto traduzido do hebraico, espírito, se refere ao fôlego de vida, o princípio vital que nos mantém vivos.